Fala rapaziada, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Scope a Palestra. O Palmeiras ganhou ontem, do Internacional por 1-0, dentro do Beira-Rio, vitória muito boa. O Palmeiras ele não costuma jogar bem dentro do Beira-Rio, o Palmeiras inclusive tem um péssimo retrospecto jogando dentro do Beira-Rio. O Palmeiras ontem ganhou jogando de maneira razoável, mas tivemos muitos pontos positivos sim, tá? Infelizmente ontem eu não consegui gravar o pós-jogo devido ao horário. Cheguei muito tarde em casa, não consegui gravar o pós-jogo, ia ficar muito tarde para postar, então decidi dessa vez não gravar. Mas de ontem para hoje surgiu um assunto muito interessante que eu acho que tem que ser dito, que é relacionado aí ao nosso querido Abel Ferreira. O Palmeiras aí ganhou ontem do Internacional e chegou aí a uma sequência de 3 vitórias, ganhando do Cerro Porteño por 1-0, vitória, resultado magro, mas desempenho muito bom. Depois o jogo contra o Corinthians, 2-0 Palmeiras. O Palmeiras deu um amasso de bola no Corinthians, poderia ter sido muito mais. E ontem contra o Internacional, vitória de 1-0 fora de casa, jogando de maneira razoável, mas como eu falei, muitos pontos positivos. Aí o Abelizado Médio, após essa sequência, o Abelizado Médio chega nas redes sociais e se manifesta, Fala do Abel agora, chama ele de professor Pardal, fala que ele é ruim, fala dele agora. O mais interessante de tudo é que tudo que a gente falava, tudo que a gente já falava em relação ao Palmeiras que tinha que fazer, que tinha que mudar, aconteceu. O Abel fez, ele ouviu meio que de maneira obrigatória o torcedor, fez o que o torcedor já falava há muito tempo, o time magicamente melhorou, e o Abelizado Médio esquece desse fato e fica lá se debulhando nas redes sociais, se matando por causa do querido professor Pardal, que enquanto não demonstrar de fato uma melhora, uma melhora concreta e não momentânea, vai ser chamado sim de professor Pardal. E não é de hoje, tá? E não é de hoje. Como, por exemplo, em 2023, Em 2023 a gente falava que o centroavante titular do Palmeiras tinha que ser o Endrick e não esse jogador patético que é o Rony. Aí o Rony é titular, obviamente não joga absolutamente nada. O Endrick volta para a titularidade e bota o Campeonato Brasileiro debaixo do bolso. O Endrick botou um brasileiro no braço, no bolso. Ganhou sozinho o título. Mas alguns abelizados esquecem desse fato, tá? Eles esquecem e atribuem o mérito muito ao Abel Ferreira em 2023. Quando a gente fala que não é, por exemplo, para vender o Kevin, que o Kevin era um jogador de muito potencial, o Kevin é vendido, a gente depois compra esse fraco aí do Facundo Torres, o Kevin vai para a Europa, mete gol pra caralho, joga pra caralho na Champions League, mete gol contra o Bayern de Munique, Mas esquecem desse fato. Aí chega o ano de 2025, Rafael Veiga não está jogando absolutamente nada. Aí a gente fala o seguinte, o Veiga tá mal. Tira o Veiga do time, bota ou o Felipe Anderson no meio ou o Estevão e bota um deles dois na direita, que o time vai melhorar muito. Aí beleza. Aí o que acontece? O Rafael Veiga se machuca, o Pardal tem que obrigatoriamente consertar esse time, e o que ele faz? Centraliza o Estevão, bota o Felipe Anderson na direita, mas o Estevão ele também corta muito do meio para a direita, o Felipe Anderson em algumas vezes joga de ala, mas o fato é, Felipe Anderson está na direita e o Estevão um pouquinho mais centralizado. O time magicamente melhora e o Abelizado Médio vem se debulhar na internet e falar, fala do Abel agora, sendo que a gente já falava isso há muito tempo. Então, o Abelizado Médio, vocês têm que parar de achar que o torcedor não entende de futebol, porque o torcedor entende de futebol e conhece o seu time. E o Abel Ferreira também é o outro que tem que parar com essa porra de achar que o torcedor não entende de bola, tá? Porque o torcedor entende e muito. Aí quando a gente fala que bota o Felipe Anderson na direita, que é a posição dele, bota o Estevão um pouquinho mais centralizado, que o Palmeiras vai jogar pra caralho e tira o Veiga. Isso acontece, o Palmeiras joga pra caralho e esquecem desse fato que a gente já falava há muito tempo, tá bom? Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, o Abel ele vai mostrar se ele é canalha de fato ou não, que eu já acho que ele seja canalha, quando o Rafael Veiga voltar. Quero ver se ele é canalha quando o Rafael Veiga voltar, porque ele fez essa melhora
se deu muito pelos desfalques titulares do Palmeiras. Por exemplo, contra o Corinthians, o Palmeiras jogou sem 5 titulares. O Palmeiras jogou sem o Rafael Veiga, goste ou não, ele é titular, mas jogou sem o Rafael Veiga, jogou sem o Maurício, que embora estava no banco não entrou, jogou sem o Mike, que é o lateral, teve que improvisar o Felipe Anderson de ala, mas na direita ele já joga muito, perdeu o Murilo, que é o zagueiro titular, e teve acho que o Lucas Evangelista, né, que eu não falei. Teve o Lucas Evangelista, que é o volante titular. Então o Palmeiras estava sem 5 titulares. Então o Palmeiras, nessa sequência, ele perdeu alguns titulares e o Abel teve que melhorar esse time de maneira obrigatória. Teve que fazer coisas contra a vontade dele. Até porque a gente sabe que a vontade dele é colocar o Felipe Anderson na ponta esquerda. E não na posição que ele vai bem, que é na direita. A gente sabe disso. E a gente, como eu falei, ele vai mostrar de fato se ele é muito canalha ou não quando o Rafael Veiga voltar. Porque eu acho que quando o Rafael Veiga voltar, ele vai voltar com a canalice dele de botar o Rafael Veiga de titular. Eu acho que isso vai acontecer. Eu não acho que o Veiga vai continuar no banco, não. Eu acho que assim que o Veiga se recuperar, ele vai voltar para a titularidade. O melhor jogador da temporada, que é o Maurício, só jogou contra o Internacional. Era para ele ter entrado contra os Gambás e não entrou, tá bom? Porque o Abel Ferreira, até quando o time tá dando sinais de melhora, ele ainda mantém a sua canalice, né? Você pode perceber na zaga do Palmeiras. Você pega ali o Gustavo Gomes, que voltou a jogar bem, né? Graças a Deus o Gustavo Gomes voltou a jogar bem, mas perdeu o Murilo e ele optou por colocar o Mikael. O Mikael, ele é fazendeiro, ele é horroroso. O Mikael, ele tem dificuldade para muita coisa, para dar passe, para dominar a bola, para marcar na marcação individual ali, ele tem muita dificuldade, tá? Então esse zagueiro tem que tomar cuidado com ele, porque logo ele vai entregar a paçoca, ele é ruim. E o Abel Ferreira é canalha porque ele tem o melhor zagueiro do elenco no banco, que é o Naves, e opta por colocar esse pedreiro da bola, e não o Naves, que marca infinitamente melhor e que tem uma ótima saída de bola. Tá bom? Então, até quando o time tá demonstrando melhora, ele ainda mantém as suas canalices, tá? Ele ainda mantém as suas canalices. Inclusive, né, você vê algumas substituições, como, por exemplo, tira o Vitor Roque, que tá bem, coloca o Flávio Lopes. Ontem, ele não tirou o Estevão, que tava mal o jogo inteiro. Não foi uma partida péssima, mas foram muitas tomadas de decisões erradas do Estevão. E a gente sabe que ele tem potencial, a gente sabe que ele tem talento, e a gente só quer que ele de fato tome melhores decisões. Mas basicamente é isso. Então é o seguinte, ô Abelizado, não se iluda, tá? Eu não gosto, já falei aqui, eu não gosto de criticar o Abel Ferreira. O Abel Ferreira é um treinador gigante na nossa história, mas eu amo muito mais esse escudo aqui do que qualquer jogador, do que qualquer treinador, do que qualquer presidente, tá? Então, não se iluda, porque eu acho que quando o Rafael Veiga voltar, o Pardal vai botar o cara de titular de novo, o Palmeiras vai voltar a jogar mal, o Palmeiras vai voltar a abusar do chuveirinho na área. Eu quero muito que isso não aconteça, eu quero que o Palmeiras evolua, eu quero que o Palmeiras demonstre o que está demonstrando, evolução. A gente está agora caminhando para frente, olhando para frente, e não retrocedendo, tá? Mas é só uma opinião, tá? Principalmente aqui deixar registrado, porque tem muito abelizado médico que vem encher o saco aqui, ficar falando que não, quem é você para falar do Abel, enfim. É isso. Tudo que está acontecendo de maneira positiva no Palmeiras nessa sequência, a gente já falava há algum tempo. Então é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, com a família. Valeu, rapaziada. Fui. Boa semana para vocês.